Shalom, meus queridos amados, bom dia, mais uma segunda-feira iniciando, mais uma super live Café com Palavra. Eu creio, amado, uma palavra poderosa da parte de Deus essa manhã. Super live Café com Palavra. Estamos aqui entrando mais uma vez para que o Espírito Santo nos guie esta manhã. E eu creio numa palavra poderosa, queridos, porque a palavra de Deus, ela precisa ser divulgada, a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada. Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, super live Café com Palavra, iniciando mais uma segunda-feira. E hoje nós estamos falando sobre um tema muito especial, um tema que eu amo, um tema que Deus colocou no meu coração. E é algo muito forte, amado, porque eu vivo isso. Cura divina. O tema da nossa ministração, da nossa super live é Café com Palavra. Hoje é cura divina, isso mesmo. Versículo como base, está lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. E nós vamos estar alimentando o nosso espírito, nós vamos estar ensinando hoje, essa manhã, a mim e a você, porque quem aprende mais sou eu, porque meu ouvido está bem pertinho da minha boca, e eu aprendo mais cada dia, a partir do momento que eu começo a falar, que eu começo a transmitir essa mensagem, amado, eu sou a pessoa mais edificada por ela. Então, tema da nossa super live Café com Palavra. Hoje é cura divina. Estamos recebendo dois convidados muito especiais, o pastor Jó e o nosso amigo, nosso irmão Anailson. Vai estar trazendo também uma palavra da parte de Deus para nos edificar esta manhã. Então eu convido a você agora nesse momento, ainda há tempo, tá? Convida pessoas, manda esse link aí para 7 pessoas. Isso mesmo, querido. Envia. Esse é o ID que Jesus nos anunciou. E até que ele volte, nós precisamos pregar esse evangelho. E ele diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, manda esse link aí para algumas pessoas, convida, chama teu esposo, chama tua esposa, chama teus filhos, vem participar desse momento abençoado, desse momento muito edificador, da super live Café com Palavra. Nosso tema de hoje, como eu já falei, é cura divina. Nós vamos estar hoje falando sobre cura divina, 2 versículos como base, está lá em Isaías 53. Versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e levou sobre si, e nos reputava por aflito e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso mesmo, nós somos sarados. Você precisa ter convicção que você é sarado. Você precisa ter convicção que Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Você precisa ter convicção que você já foi sarado pelas pisaduras de Jesus. Você é sarado. Você precisa tomar posse da sua cura divina. E hoje nós iremos estar falando sobre cura divina. Isso mesmo. Então, crie expectativa, porque eu sei que hoje você vai sair daqui com a porção que você veio buscar. Eu tenho certeza, amado, que você tem uma unção poderosa que tem sobre a live Café com Palavra. Isso mesmo, amados. Nós precisamos entender, nós precisamos renovar a nossa mente. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2, não vos conformei com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você precisa renovar sua mente. Você não vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não permitir a renovação da sua mente. Mas quando você permite a renovação da mente, aí você vai viver tudo aquilo que Deus já deixou, tudo aquilo que a palavra de Deus nos garante, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, cria a expectativa, porque eu sei que nessa manhã nós iremos sair daqui cheio da unção, cheio do teu poder, cheio da unção que Deus já derramou para mim e para você. Uma unção de cura, uma unção específica essa manhã. Unção poderosa sobre cura, porque cura divina está disponível. Eu posso dizer para vocês que eu vivo esse momento. Eu vivo cura divina na minha vida, na minha casa, na minha família, porque eu entendi que Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Para vocês entenderem, amados, a medicina disse que eu não sobrevivia, porque eu tinha um infarto fulminante.
com 37 anos, e a internet informa, né? Está aí na internet, a medicina já divulgou que o infarto de um jovem abaixo de 40 anos, 99% morre. Então, eu fui essa pessoa que tive esse infarto fulminante. A medicina disse que eu não sobrevivia, né? Aonde a medicina disse que eu não sobrevivia, 11 cardiologistas informou que eu não tinha como sobreviver, porque esse infarto fulminante, ele mata na hora. Já está sendo fulminante. Fulminante. E até então, 11 cardiologistas que me acompanhou, até hoje não fechou o laudo. Não foi fechado o laudo ainda, até hoje. Sabe por quê, amados? Porque Deus é um Deus de milagre. Eu creio no Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Eu creio no Jesus que levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. E a palavra de Deus diz que a fé, ela move montanha. Então, através da minha fé, pela graça, eu estou aqui contando um milagre. Milagre de cura divina. Eu vivo cura divina sobre a minha vida. Eu vivo cura divina. Porque eu posso dizer para vocês, amados, como é bom. Como é bom viver essa cura divina. Como é bom você acordar e você estar falando com o Espírito Santo, conversando com ele, porque ele é uma pessoa. Seja muito bem-vindo, meus irmãos. Aí, meu irmão, Pastor. Que bom receber vocês aqui. Uma alegria ter vocês aqui. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês pela audiência, por ter aceitado esse convite, de estar aqui ouvindo e falando sobre esse Deus tão poderoso, esse Jesus que morreu na cruz por todos nós. E seja muito bem-vindo, Pastor Jó. Seja muito bem-vindo, Anaílson. Seu microfone está ligado. Pode ligar o microfone. Nosso amado irmão da alegria, Lúcio. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe o nosso querido irmão. Deus abençoe o irmão Anaílson. Nós temos já longos anos de amizade. E oramos uns pelos outros há muito tempo. E eu tenho certeza que a gente tem vivenciado muitas experiências maravilhosas com Deus. E o que Deus fez comigo esta semana, de Anaílson ter me colocado neste grupo, ter me convidado a me colocar neste grupo e a conhecer este servo de Deus que aqui está em minha frente, foi uma promessa de Deus, foi um trabalhar de Deus, que Deus havia me prometido que ia colocar pessoas na minha vida, desculpa, para nesses momentos de final, poder nos ajudar uns aos outros. A paz do Senhor e Deus abençoe a todos. Amém, amém, meu irmão. Conexão, né? O reino de Deus é um reino de conexão. Jesus é um grande exemplo de network. Então, a conexão é para a glória de Deus. A glória de Deus é para que o nome dele seja sempre glorificado. Anaílson, seja muito bem-vindo, meu irmão. Amigão. Pai do Senhor, meus irmãos. Agradeço por essa rica oportunidade que Deus tem me dado. Conheci primeiro nosso amigo, amado pastor Jó, pessoa de Deus, homem de oração, de dobrar joelho, de jejum. Conheci Sidney há não tanto tempo, mas sei que é homem de Deus. Sinto em seu calor humano, em sua crença e em seu ouvido. Ele ouve, escuta, raciocina, reflete. Isso é um ponto muito importante para o cristão. Tem muitas vezes que nos calarmos, entender que Deus fala por a boca dos outros. Esperamos hoje que Deus nos atinja e o Espírito Santo nos acompanhe nessa palestra que vamos ter aqui, nessa conversa, como disse o pastor Jorge. Nós fomos unidos por um fim só, que é sermos soldados de Deus. Agradeço. Amém. Amém, amém. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Estamos aqui sensíveis ao Espírito Santo. Eu creio que Deus vai trazer uma palavra poderosa, especificamente falando sobre cura, né? O tema da nossa ministração de hoje é cura divina. E é importante a gente estar sensível. Vocês que nos acompanham aí, vocês que estão nos seguindo, estejam sensíveis, porque a palavra de Deus diz que cada um recebe de acordo com o que a gente veio buscar. Então, tenho certeza que você vai sair daqui essa manhã,
nessa super live Café com Palavra, com mais uma porção de conhecimento sobre cura divina. E a cura divina está disponível para todo aquele que crê. Você precisa crer, você precisa entender que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, né? Então, eu quero deixar aqui a palavra o nosso irmão Pastor Jorge. Eu sei que Deus tem algo poderoso sobre a sua vida aí. Seja guiado, meu irmão, que Deus possa lhe usar poderosamente através do Espírito Santo que habita dentro de você. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu estou aqui vendo que um auxiliar de trabalho da primeira igreja que eu dirigi como pastor, que eu pastoreei, lá no Alto Sertão, na cidadezinha chamada Moreilândia, está aqui também ao vivo com a gente, está nos assistindo. O nosso irmão Natanael Santos está nos dando a paz do Senhor e está dizendo que é bom demais estar participando desta live. Deus me levou muito novo, 26 anos de idade, ele me levou a Moreilândia, lá depois de Salgueiro, bem pertinho de Exu, ali na Serra do Araripe. Nós passamos ali 8 anos e meio evangelizando, abrindo trabalhos, andei muito a pé, vi muito Deus operar poderosamente naquela cidade. Ali a cidade de Granito, Rancharia, Exu, Cariri-Mirim, Moreilândia, Serrita, Ipueira. Nós passamos aquela região todinha pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. Mas a minha vida, ela é de muito cedo. Eu comecei a pregar com 8 anos de idade. Comecei a transmitir a palavra de Deus com 8 anos de idade. Meu pai até, quando me levava para os cultos, ele às vezes me colocava assim ao lado, e quando tinha muitas flores, ele colocava até uma cadeira para que o povo pudesse me ver. E aos 18 anos eu fui a Santa Cruz do Capibaribe, e o pastor Zé Leôncio da Silva me chamou e disse: meu filho, você tem chamada, meu filho? Eu disse: tenho, pastor. Desde 18 anos de idade que eu prego a palavra, por que eu não tenho chamada? Ele disse: então fica aqui ajudando o pastor Edmilson. Na época era o pastor Edmilson Moura, tenente do Exército, aposentado. E a gente ficou ali em Santa Cruz. E depois, aos 26 anos de idade, depois de casado, Deus nos levou para Moreilândia, Granito, Cariri-Mirim. E fomos a Tabira, onde a gente conheceu o nosso irmão Betinho. E chegamos ao conhecimento do nosso irmão Anailson. A gente pastoreou Tabira, Solidão, Jureminha. E depois voltamos para o Agreste ali em Garanhuns, Iati, Santa Rosa. E agora estamos aqui em Recife. São 39 anos abrindo trabalhos, pregando o evangelho e vendo Deus operar poderosamente. Eu quero agradecer a oportunidade que o nosso querido irmão, através do irmão Anailson, está nos dando de estar aqui trazendo uma palavra em poucos minutos nesta live. E eu sei que muita gente vai ser atingido, vai ser socorrido, vai ser alimentado, vai ser confortado, vai ser abraçado através dessa palavra de poucos minutos que nós vamos trazer aqui na manhã deste dia. Estamos começando a semana, não é? Estamos começando a semana, é segunda-feira, e Deus tem promessas para cumprir nas nossas vidas esta semana. Eu gostaria de ministrar uma palavra de poder sobre a tua vida. Você que está assistindo a live, você que vai assistir posteriormente, você vai estar assistindo através do Instagram do irmão. Eu quero ministrar uma bênção de Deus sobre a tua vida esta semana. A semana está apenas começando. E eu quero dizer na tua vida que esta semana será uma semana abençoada. Será uma semana de portas abertas. Será uma semana onde Deus vai estender as suas mãos e vai te abençoar financeiramente. Deus vai te levar bênçãos que estão aqui, no mundo espiritual, neste céu atmosférico, onde o diabo está tentando atrapalhar. Deus vai destravar bênçãos sobre a tua vida esta semana, em nome de Jesus. Ele vai abrir portões, ele vai abrir portas, ele vai quebrar ferrolhos. Olha, Deus abre portas até onde não tem parede. Todas as promessas de Deus sobre a tua vida, você crê, vai se cumprir esta semana, porque o Senhor é poderoso e fiel para cumprir as suas promessas. A Bíblia diz que se a gente for infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo.
Eu quero, antes de começar, de dar uma palavra em poucos minutos, trazer uma oração. Fazer uma oração por cada um de nós. As lutas são grandes. O diabo tem investido terrivelmente sobre aqueles que estão ainda fazendo a obra de Deus. Porque tem muita gente que está fazendo a obra de Deus e a gente está vendo que a coisa está meio diferente. A coisa está puxando para um lado que não é aquele lado, aquele momento que Jesus disse: e ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e dai de graça o que de graça recebeste. O evangelho está tomando um caminho totalmente diferente. Mas quem está fazendo a obra de Deus de coração puro, sincero, está enfrentando lutas terríveis. E eu quero já dizer ao nosso querido irmão que está presidindo esta live, e foi me apresentado pelo nosso... Eu até esqueci o teu nome, querido. Sidney Cordeiro. Sidney Cordeiro. Quero dizer uma coisa para o senhor. Quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, que está tudo bem, está tudo dando certo, que está tudo correndo às mil maravilhas, abre o olho, tenha cuidado, tem coisa errada. Porque se você está fazendo a obra de Deus e o caminho está todo livre, está todo certo, está tudo tranquilo, então o diabo não está trabalhando contra. O diabo não está se levantando contra aquilo que você está fazendo. Quando você está fazendo a obra de Deus de coração sincero, puro, tem coisas que vai dar errada, porque o inferno vai se levantar contra, mas a vitória é daqueles que estão fazendo a obra de Deus, a vitória é do povo de Deus. Então, creiamos nisso. Eu quero ministrar uma oração neste momento sobre a minha família, sobre a tua família, sobre o meu negócio, sobre o teu negócio, sobre os nossos empreendimentos, porque Deus esta semana vai destravar bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Pai, eu quero te pedir a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de Sidney, sobre a vida de Anailson e de tantos outros aqueles que estão assistindo esta live. Estende as tuas mãos, Senhor. Tenha de misericórdia de nós. Nos ajude a fazer a tua obra com o coração puro e sincero. Ficas conosco, permanece conosco esta segunda e durante toda esta semana cumprindo as suas promessas em nossas vidas, em nome de Jesus. Não permita que a gente volte atrás, que a gente olhe para trás, mas que a gente persista naquilo que tu nos prometeste, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente pode começar a palavra? Amém, meu irmão. Seja guiado. A unção já está favorável aqui, eu já estou sentindo o poder de Deus. Eu creio que Deus vai operar milagres essa manhã, milagres de cura. Porque Deus não, como você mesmo falou, Ele abre porta onde não existe. Então, receba você que está aí nessa live. Eu tenho certeza que você vai receber essa manhã. E você que vai escutar essa live, as pessoas não podem participar desse momento porque está indo no trabalho, mas depois vai lá no meu canal do YouTube, no Instagram, e ouve essa mensagem. Estão mandando para outras vidas, outras pessoas e outros estados. Então, amado, a palavra de Deus ela não tem limitação. Ela vai e ela surge o seu efeito. Então, eu creio, meu irmão, poderosamente, que eu já estou sentindo uma unção extraordinária essa manhã. Seja guiado. É como diz sempre um amigo meu, o cantor Ivonaldo Albuquerque, ele diz: Deus abre porta até onde não tem parede. Deus é maravilhoso, é poderoso. Meus queridos, o versículo escolhido pelo nosso querido irmão Sidney está em Isaías capítulo 53, versículo 4 e o versículo 5. Isaías 53, 4 e 5, que diz assim, ó: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 700 anos antes de Cristo, Isaías havia profetizado, proferido esta profecia, de que o ministério de Jesus seria marcado por curas divinas, por libertação, o evangelho seria espalhado de forma milagrosa. E eu tenho andado em igrejas que, os irmãos sabem, Anaís sabe que eu sou um pregador itinerante, e a gente recebe sempre convite para estar
ministrando a palavra em conferências, e eu tenho pregado na igreja e algumas pessoas têm chegado para mim e têm dito, pastor, por que é que a igreja não é aquela mesma igreja do começo, em que Jesus operava tanto, em que Jesus curava tanto? Eu digo sempre, e amados irmãos, a falha está em mim e em você. O defeito está em mim e em você. Não está no pregador, não está no dirigente, não está no pastor da igreja. Está em mim e em você. Tanto eu como você, como eles, fugimos um pouquinho daquilo que Jesus impetrou para nós. O ministério da igreja é curar e libertar. Libertar e curar. Esse é o ministério da igreja. A gente não está para fazer barulho, zoada, euforia. Nós estamos aqui nesta terra para brilharmos como luz em meio às trevas. E estamos aqui para libertar e curar. Jesus mesmo disse, ele disse, eu vim para desfazer as obras do diabo. A gente está aqui para isso, querido. Nós não estamos aqui para fazer aliança. Nós não estamos aqui para fazer conjunção com as trevas. Estamos aqui para desfazer as obras das trevas. E o profeta Isaías, ele disse que Jesus, ele veio verdadeiramente para tomar sobre si as nossas enfermidades. Veja o que Jesus fez por nós. O ministério de Cristo. A Bíblia diz que ele deixou o seu trono de glória. É tão glorioso lá em cima, que Isaías disse, quando viu um pouco da glória, ele caiu como morto. E ele esvaziou-se de tudo, veio aqui, se fez homem, habitou entre nós, provou tudo que nós havíamos provado. Tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, problemas, dificuldades, tentações, pecados. Pagou, cravou na cruz e nos deu a vitória. E a Bíblia diz aqui no versículo 5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Será que ainda hoje tem gente que crê em cura divina? Será que ainda hoje tem gente que crê que Jesus opera poderosamente como ele operou nos 4 evangelhos? Eu vejo aqui na Bíblia um momento muito interessante de que quando um pai chegou para Jesus, Senhor, a minha filha está terrivelmente moribunda, está já ardendo em febre, está se acabando. E Jesus diz, eu irei e lhe darei saúde. Ele disse, não, Senhor, eu sou um homem que tem muita gente ao meu serviço. E eu digo a um vai e outro vai. Diga a um vem e outro vem. E tu não precisa ir lá. Só basta uma palavra. E meu criado vai sarar. Jesus disse, eita, eu nunca encontrei. É difícil encontrar uma fé dessa em Israel. Tá bom, vai. O teu criado já está curado. Querido, o que está faltando na igreja de hoje é acreditar naquele Deus que tem o poder de fazer aquilo que a gente não pode fazer. O que Deus disse a Abraão? Chegou para Abraão já velho, Sara já velha, estéril. Deus disse a Abraão, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e você vai estar com o menino no braço. Abraão olhou assim para o anjo, Sara lá dentro deu uma risadinha. O anjo disse, Abraão, haveria alguma coisa impossível ao nosso Deus? Daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai estar com o menino. Queridos, Deus está pronto para cumprir tudo aquilo que prometeu a gente. E Deus não quer ver a gente sofrendo, não. Eu sei que o crente tem que passar por momentos difíceis na vida. Mas sofrimento, Deus não quer ver a gente, não. Ele quer ver a gente bem. Ele é um pai. A Bíblia diz que se a gente, sendo homem, sabe dar coisas boas, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele faz que caia a chuva sobre justo e injusto. Ele fez todo este universo. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que todas as riquezas da terra estão à disposição daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados pelo decreto de Deus. Então, nós precisamos acreditar no poder de um Deus que é tão grande, tão grande, tão grande, que nós não imaginamos o que ele pode fazer. A Bíblia Sagrada diz que ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Estamos pedindo alguma coisa a Deus que é tão pequenininha. E Deus está querendo dar a gente uma coisa, algo bem maior.
Então a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa viver isso. Nós não podemos deixar que a enfermidade, que a vida, que o aperto financeiro tome conta do nosso coração, tome conta do nosso espírito, tome conta da nossa vida, deixa a gente de cabeça baixa, faça a gente desistir daquilo que Deus prometeu pra gente. Tu já pensou se José desistisse do que Deus havia prometido a ele quando jogaram ele no calabouço, na prisão? Ali foi o fim para José, ali seria o fim para qualquer um. José vai, é vendido para o Egito, chega no Egito, é colocado como uma pessoa de boa ênfase na casa de Potifar. De repente a mulher levanta um falso daquele, Potifar condena José e joga ele no calabouço. Ali seria o fim para José. Mas José permaneceu fiel naquilo que ele havia, nos sonhos que ele havia tido e no que Deus havia falado. Porque José orava. Quem ora sabe do que Deus quer com ele, querido. Você não está nesse mundo conversando com um e com outro, pregando a um e a outro, andando de igreja em igreja. Você tem seu momento só com Deus. Você tem seus segredos com Deus. E eu queria já abrir um parêntese aqui para falar nesta live para muita gente, pregador, pregadora, orador, oradora, que está precisando desta palavra aqui nesta manhã. Deus está com saudade daqueles momentos a sós que você tinha com Ele no começo da sua fé. Oh, que presença eu estou sentindo esta manhã. Que presença eu estou sentindo esta manhã. Deus vai fazer coisas grandes a partir desta live esta manhã. Esta segunda é só uma porta aberta daquilo que Deus quer fazer através do nosso querido irmão com essas lives. Glória a Deus. E nós não nos conhecemos pessoalmente ainda. Vamos nos conhecer. Nós vamos cultuar a Deus um dia em uma igreja. Amém. Glória a Deus. Mas olha, querido, Deus está com saudade daquele altar que você construiu no começo da sua fé. Obreiros, obreiras do Senhor, levanta a cabeça, volta ao caminho do altar da oração, a sós com Deus. A sós com Deus. Deus quer ouvir tua voz novamente, quer ouvir o teu choro. Ele quer ouvir o teu choro. Ele quer ouvir o que você tem a dizer. Tire um momento da sua vida, aqueles momentos que você tirava no começo da sua fé, e diga: Deus, agora é eu e tu, é tu e eu. Há uma parte do hino de um cantor baiano, já faleceu, um grande homem de Deus, que ele dizia assim: a gente pega o barco no cais e vai para o alto mar, e quando olha para trás não vê mais o cais, e ele dizia: é somente eu e Deus agora. O que Isaías quis dizer aqui é que Jesus já fez tudo que ele tinha que fazer. Deus programou a salvação, Jesus executou, e o Espírito Santo incute nos nossos corações, como um grande consolador, aquilo que Deus programou e que Jesus executou. Jesus já fez tudo que tinha que fazer. Agora é conosco. Agora depende de nós. Você é discípulo de Cristo? Você é servo de Deus? Você é homem e mulher de Deus? Tome a sua posição. Tome a sua posição. Eu queria falar de que a cura divina, ela é efetuada em nossas vidas de forma maravilhosa. Jesus Cristo, ele diz assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Não há nada difícil para a gente. Não há caminho impossível para a gente. Eu posso estar passando uma luta terrível. Eu posso estar enfrentando um momento difícil. Mas a minha fé não pode ser abalada, não. A minha fé não pode cair ao chão, não. Eu preciso, no momento de lutas, levantar a cabeça e dizer: aquele que está comigo é bem maior do que aquele que está com o mundo. Quando Eliseu estava cercado por um grande exército da Síria, e o seu jovem foi lá e olhou na janela e disse: Senhor, estamos perdidos. Um grande exército está aqui nos arrodeando. Estamos perdidos. Não tem mais jeito para a gente. Eliseu foi lá e disse: Senhor, abre os olhos espirituais desse menino para que ele veja quem está conosco.
E a Bíblia diz que quando Deus abriu os olhos do menino, ele viu por trás do exército um grande exército de carros e cavalos de fogo guardando a cidade. O que a gente precisa ver é abrir os olhos espirituais. Nós precisamos ver o espiritual. O espiritual é tão palpável, é tão real como o físico. E tem muito crente vivendo nesse mundo como se nada tivesse acontecendo. Esta guerra que está acontecendo aí entre Israel e o Irã. Esses cumprimentos das profecias. O que está acontecendo neste mundo hoje. Tem muito crente indo para a igreja, vai quando dá certo, vai quando não tem um compromisso muito sério, e quando vai não entrega a adoração perfeita a Deus. Tem crente que vai para a igreja e diz assim, o culto hoje não foi bom. E é para ser bom para você, meu querido. Você está rendendo o culto a Deus, não é a você não. O culto tem que ser bom para Deus, não é para você não. Nós precisamos de uma entrega maior, para que Deus possa operar poderosamente, novamente no nosso meio. Isaías diz, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós fomos pelas suas pisaduras, diz Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados fisicamente, sarados espiritualmente. Há doenças na alma que são bem pior do que a doença do corpo. E estamos enfrentando hoje um momento tão difícil sobre enfermidade que a gente nem sabe explicar. Uma simples gripe hoje está lotando os hospitais. Eu estou com a filhinha de um grande amigo meu, pastor, que é coordenador aqui da área que eu faço parte aqui em Boa Viagem. A menininha com 6 meses está internada, passou já um tempo na UTI com essa gripe. E o mundo está assim, enfermidade em cima de enfermidade. Deus tem guardado o seu povo. Deus tem feito um cinturão de fogo sobre o seu povo. Mas a igreja precisa crer. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E eu até creio de que a nossa fé, ela só entra em ação quando a nossa vida chegar ao limite. Eu sei disso. Quando nós não estamos mais suportando, não estamos mais aguentando. É quando Moisés chegou na beira do... tocou a água do mar e disse, Deus, e agora? Faraó vem atrás com os seus exércitos, na frente está o mar. A gente vai para onde? Deus olhou para Moisés e disse, por que tu está clamando a mim, meu querido? O que é que tu tem na mão? Ele disse, um cajado, toca nas águas. Só bastou tocar nas águas, as águas se abriu, fez 2 paredões, Israel passou pelo meio. E tem uma coisa, quando o Faraó, com os seus carros, estava quase alcançando o povo de Deus, que estava andando a pé, o anjo vinha e tirava o parafuso numa roda, e atrapalhava um carro ali, atrapalhava um cavalo aqui, até o povo chegar do outro lado, e todo o exército de Faraó morrer no meio do mar. A gente precisa acreditar no Deus assim. Será que a gente canta tanto nas igrejas? Grande, meu Deus é grande. E a gente não faz jus disso? A gente não faz jus de um Deus que é tão grande? Eu estava em um culto de rua, lá no sertão, quando eu era pastor lá em Morelândia. Os irmãos que estão de Morelândia nos assistindo, eles vão presenciar isso. Eu estava num culto numa cidadezinha, numa vilazinha chamada Cariri-Mirim. Até construímos um templo lá e deixamos lá um bom número de crentes. Eu estava no culto e 8 horas da noite terminou a missa da igreja católica. Era festa da padroeira, não sei o que, lá vai tal. E tinha muita gente na igreja. E terminou a missa. E eu estava lá tocando violão, porque eu toco violão, eu canto, eu prego, eu tiro oferta, eu faço tudo. E eu estava lá tocando violão e cantando. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E tocando violão. E de repente acabou a missa e o pessoal, aquela multidão veio todinha e ficou no culto. Ficou uma multidão no culto. Naquele momento, meu querido, que eu estava cantando, Deus falou ao meu coração. E disse assim, aqui no meio da multidão, tem um homem que está com todos os exames na mão. E ele foi para a igreja católica para ser curado. E a úlcera dele é uma úlcera já estrangulada. Não tem mais jeito. A medicina, os médicos disseram que não tem mais jeito de operar. Ele está com úlcera. Eu vou curá-lo. Eu disse, meu Deus do céu, no meio da rua. A igreja católica todinha aqui no meio da rua. E eu novamente veio a palavra no meu coração. Eu não tive mais jeito. Levantei a mão e disse, aqui no meio da multidão tinha umas 500 pessoas.
aqui no meio da multidão, um homem que está com todos os exames na mão, foi para a igreja católica e espera ser curado, está com a úlcera estrangulada. E Jesus disse que vai curar. O homem deu um pulo, levantou os exames gritando e veio para frente. Eu disse, Jesus vai te curar agora. E quando a gente acabar a oração, pode ir lá tomar uma Coca-Cola que você vai estar curado. E Jesus curou. E Jesus curou. E naquela cidade, naquela vilazinha Cariri-Mirim, a congregação hoje está grande, muito crente. Jesus salvou muita gente ali. O evangelho, ele cresce através de milagres. Nós precisamos presenciar as curas divinas. Nós temos, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nós temos cura divina como dom. Mas em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, nós temos cura divina como sinal dos que creem. Jesus disse, e todo aquele que crê, esses sinais me seguirão. Curarão os enfermos, expulsarão os demônios, pisarão em serpentes. Então, nós temos cura divina como sinal. Cada crente em Cristo tem autoridade de Deus para estender as mãos e repreender o mal, todo o mal. Porque há enfermidades que é física mesmo, mas as enfermidades são espirituais, são setas, são dardos inflamados do maligno. E o homem de Deus, o servo de Deus, que tem os olhos abertos espiritualmente, ele começa a ver as coisas acontecerem. E ele começa a sentir que aquilo ali não vem de Deus. E ele começa a repreender. Ele começa a mandar embora na autoridade de Cristo. Nesta manhã, eu sei que talvez tenha muita gente que ainda vai nos assistir, que está enfrentando um momento de enfermidade, que está precisando de uma cura divina. E eu quero que você, nesta manhã, comigo, juntando os nossos espíritos, juntando as nossas forças, acredite, Deus não quer te ver doente. Ele expulsa qualquer enfermidade. Ele expulsa qualquer mal. Ele te cura, porque ele já levou sobre si as nossas enfermidades. E nesta manhã, acredite, pode ser câncer, pode ser tumor, pode ser hérnia, pode ser problema na coluna, pode ser problema nas pernas, pode ser o que você estiver passando. É difícil para você, é impossível para você. Mas para o nosso Deus, nada. Mas nada mesmo é impossível. Até morte ele ressuscita. Quando foram avisar Jesus que Lázaro estava doente, seu grande amigo lá vai, e que Jesus fosse lá. Jesus passou ainda 4 dias cá e disse assim, agora vamos, que eu vou despertar o meu amigo, porque ele está dormindo. E quando chegaram lá, Lázaro estava morto. Os discípulos não entenderam, dormindo. Lázaro estava morto. Quando Jesus chega lá, Maria, Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, calma, Maria, calma. Teu irmão há de ressuscitar, eu sei, Senhor. Na ressurreição, não, Maria, é agora. Eu vim para fazer isso. E veja a oração de Jesus no túmulo. Jesus disse, Senhor, eu sei que... A oração de Jesus foi essa, Anailson e meu querido irmão. Eu sei que tu sempre me ouves, mas por causa deles... Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que estremeceu-se tudo, tiraram a pedra, estremeceu-se. Lá vem Lázaro andando para fora. Jesus ressuscitou a Lázaro. Ah, meu querido, isso é unção. E unção que cura, unção que abre porta, unção que faz a gente acreditar nas promessas, unção que faz a gente levantar a cabeça. Meu querido Anailson, meu querido irmão, e tantas pessoas estamos aqui, com tanta gente nessa live. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Porque a nossa terra não é aqui não. A nossa pátria não é aqui não. A gente não tem que defender aqui não. Eu não sei se eu vou falar um absurdo aqui ou se vocês vão discordarem de mim. Eu estou vendo tanto crente usando as redes sociais para... Eu apoio fulano de tal. Eu estou falando para fulano de tal. Se envolvendo politicamente nesse mundo, nesse Brasil. E é um envolvimento de tanto crente no que está acontecendo politicamente no Brasil. E a gente está esquecendo do Evangelho. A gente está esquecendo da palavra. A gente está esquecendo de espalhar Cristo, de brilhar como crente, como servo de Deus, como luz. Precisamos usar as redes sociais como nós estamos usando aqui agora, para dizer ao mundo, o meu Jesus, o nosso Jesus, ele ainda cura hoje,
Ele ainda tira dos hospitais hoje. Ele ainda faz você ressuscitar hoje. Ele tem o mesmo poder, meu querido. Quem mudou foi eu e você. Ele tem o mesmo poder. Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. Glória a Deus. Não muda. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1? Portanto, agora. Olha o que a Bíblia diz. Que coisa maravilhosa. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Eu tenho que viver isso, meu filho. Eu tenho que ver isso para mim e minha família. Eu estou começando a semana e eu estou dizendo aqui para os nossos queridos irmãos e tanta gente que está na live e que vai assistir ainda. É uma semana abençoada para a gente. Glória a Deus. Vai ser uma semana de bênção para a gente. Vai ser uma semana de bênção destravada. Vai ser uma semana de promessa cumprida. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso mesmo? Eu gostaria, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, eu gostaria de finalizar. Seja guiado, meu irmão. Eu gostaria de finalizar esta minha participação nesta live. Eu sei que nós vamos ter muitas outras participações, mas eu queria que você fizesse, levantasse sua mão direita comigo. Levante a sua mão direita. Você do mundo inteiro que está nos assistindo. Levante a sua mão direita comigo. Eu quero ministrar sobre as nossas vidas uma bênção especial de Deus para esta semana. Bênção financeira, bênção na saúde, bênção de abrir portas, bênção de resolver problemas, bênção de causas na justiça. Tem muita gente que está assistindo a gente que tem causa na justiça, que o advogado, o juiz, o promotor, o desembargador diz, tem jeito não, não tem. Deus vai tirar o papel de baixo, vai botar em cima e vai fazer você ter vitória nesta segunda-feira. Creia. Esta é uma semana de bênção de Deus para a tua vida. Eu repreendo agora todo espírito maligno contrário que está atrapalhando no teu lar, na tua casa, na tua família, que está querendo causar bagunça, destruição, está destruído agora. Cai por terra agora toda ferramenta e artimanha do diabo para atrapalhar a tua vida no nome de Jesus. Receba esta palavra agora. Esta semana é uma semana de cumprimento de promessa de Deus. É uma semana abençoada para as nossas vidas, em nome de Jesus. Receba cura, cura interior, cura na alma, cura no corpo. Receba vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Presença extraordinária. A palavra de Deus diz em Marcos 11, 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedi, creio que recebeste, será assim convosco. Então receba a unção que está nessa live. Não é normal, é sobrenatural, queridos. Pastor Jó, muito edificado por essa palavra poderosa. É nítido a unção que tem sobre a sua vida, é nítido a sua intimidade com o Espírito Santo, porque a unção opera naqueles que buscam, naqueles que têm obediência, naqueles que têm relacionamento. Que Deus quer do povo dele é intimidade, relacionamento. Quando você busca, quando você tem intimidade, quando você investe tempo no Senhor, o Senhor é o mais interessado em encher de unção, como eu vejo sobre a sua vida. Gratidão pela obediência, gratidão pela unção que tem sobre a sua vida, por você estar aqui conosco. E é isso, amados. Continua. Você que está aí do outro lado, aí nessa live, não te preocupa, porque eu tenho uma coisa a te falar. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que me fez estar aqui, onde 11 cardiologistas disseram que eu não sobrevivia, o mesmo Deus é o Deus que está curando hoje. É o Deus que está operando milagres sobre a tua vida. É o Deus que está operando milagres sobrenatural. Cura divina. Toma posse, irmão. Toma posse, porque está disponível. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Está escrito. É pela fé.
É pela fé. Então recebe a cura divina. Recebe a cura divina e não receba somente para você. Espalhe esse evangelho, espalhe essa palavra de Deus. Envie essa live para pessoas que estão do outro lado aí do mundo, onde o Espírito Santo tem direcionado. E ore por a vida de pessoas, porque a oração vai onde eu e você não pode chegar. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, queridos, quero contar um breve testemunho aqui do que Deus vem operando sobre a minha vida. Eu estava no meu trabalho aqui, numa empresa aqui no centro da cidade, 11 horas da manhã, e Deus mandou um homem de uma cidade vizinha aqui, São José do Egito, conduziu até esse trabalho, 11 horas da manhã. Eu estava com 2 representantes para atender, e esse homem chegou pedindo ajuda, passou por várias pessoas, eu estava atrás do balcão, e ali esse homem direcionou até o balcão, pedindo ajuda, que estava para voltar para Recife na quarta-feira da semana seguinte, foi na sexta-feira. Esse homem estava com câncer de pulmão, estava com laudo médico dentro de uma bolsinha bem simples, e os médicos aqui sentenciado a ele que ele não tinha mais como sobreviver. Os médicos deram 60 dias de vida a ele. Já estava desenganado pelos médicos, com câncer. E aí Deus veio para o escritório. Eu estava com 2 representantes para atender, pedi licença a eles. Levei esse homem para o escritório mais ou menos às 11 horas da manhã. Ele estava com a fé muito abalada, muito abatida. E eu tive que dedicar 1 hora da palavra de Deus a ele para poder alimentar a fé. Mesmo essa passagem que eu estou com ela aqui aberta, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22. Ao que Jesus lhe disse, tendo fé em Deus, porque em verdade vós afirmo que se alguém disser este monte, ergue e lança-te no mar e não duvidar. Tem uma chave ali, amados. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, e assim será feito. Esse homem, depois de 1 hora mais ou menos ali, eu consegui levantar o boné dele, que ele estava com o boné escondendo o rosto, e aquele homem foi alimentado a fé, e eu olhei para ele e falei, você crê que Deus pode me curar? Ele disse, eu creio, moço. E ele disse, eu sou um afastado da igreja há 2 anos, estou afastado. Eu tenho 2 filhas, há mais de anos eu luto com enfermidades. E deixa eu dizer para o senhor, ele disse assim, se eu falar para o senhor, desde ontem, eu tenho 2 filhas em casa, minhas filhas não comeram nada. Eu estou aqui pedindo ajudinha porque eu não posso trabalhar. Muitas das vezes eu estou se reclamando de tão pouco, mas tem muitos irmãos nossos passando por grandes necessidades. Então seja grato. Seja grato a Deus por essa live agora de manhã. Seja grato a Deus pela sua casa. Seja grato a Deus pela sua família. Seja grato a Deus pelo ar que você respira. E esse homem ali contou esse breve testemunho dele, que não tinha nada para comer em casa, que ele me deixou uma indignação santa. E ele foi disposto, eu estou pedindo ajuda aqui somente para poder eu levar um dinheirinho, porque a ambulância São José do Egito vai me levar para o Recife, mas chega lá, eles não dão alimento. Eu queria só um trocazinho para mim comer alguma coisa, porque os médicos do Brasil já me deram laudo que eu só tenho 60 dias de vida. Mas também um médico vai para os Estados Unidos e quer dar uma olhada nesse laudo final para ver se existe alguma chance. Eu digo, tudo bem. E ali, eu digo, você crê que Deus pode curar ele? Se eu creio. Tirei o boné na cabeça dele assim, ele olhou para mim, li esse mesmo versículo aqui e orei sobre a vida dele. Se tem uma direção, então, sou bem leve assim no estômago dele, onde estava enfermidade, que eu aprendi uma coisa, meu irmão. Enfermidade precisa apanhar. Toda enfermidade precisa apanhar. Eu sei o quanto eu já fui curado, eu sei o quanto de enfermidade Satanás já colocou na minha vida, e muitas delas foram embora através de pressão. A gente precisa botar pressão na pressão. Quando a pressão vem, você precisa botar pressão através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. E aí eu senti uma direção, eu sou bem leve assim no estômago dele, orei sobre a vida dele, esse homem voltou para o Recife. E quando ele chegou lá, ele repetiu os exames e não mostrava mais nada. Ele foi curado instantaneamente. A cura dele, eu digo, a tua fé te curou. Quando foi na quinta-feira da semana seguinte, ele voltou, tinha 12 funcionários aqui na igreja, e ele veio contar o testemunho e disse, moço, eu cheguei lá, repetiram os exames, os médicos não entenderam. E eu estava curado. Isso vai fazer 1 ano e pouco, amado. Aqui em São José do Egito, esse homem está vivendo uma vida normal com a sua família. Sabe por quê? Porque ele crê. Ele resolveu que a tua fé te curou. Jesus chegou naquela mulher do fruto de sangue e disse, a tua fé te curou. Então, essa manhã, pela sua fé, eu creio em cura divina. Pela sua fé, você é curado.
A palavra de Deus diz que você é sarado e curado. E eu creio, se você crê, receba a sua cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Unção poderosa está nesse lugar. Eu não sei você, querido, mas eu estou aqui sentindo a presença de Deus muito forte. Amém, amados? Anaíos, esteja guiado, irmão. Que Deus possa lhe usar poderosamente. No capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 18, a Bíblia fala sobre uma mulher que ela sofria, que a Bíblia chama de fluxo de sangue. Mas a gente sabe que é uma hemorragia que ela vinha há 18 anos, ela vinha há 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue, há 12 anos. E não parava, já tinha procurado médico, já tinha procurado remédios normais e nada. Mas ela ouviu falar, e a Bíblia diz em 10:17 de Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Bem. O que nós estamos pregando aqui agora, muita gente vai ouvir e vai agarrar a fé no coração e vai acreditar, e vai acontecer um milagre. Então ela ouviu, ela disse, eu vou lá até onde está ele. Aí ela pensou, eu não vou precisar falar, não vou precisar gritar, não vou precisar clamar. Eu vou chegar escondidinha por trás e vou tocar só no vestido dele. Se eu conseguir isso, eu vou ficar curada. Isso é fé. Isso é fé. E a Bíblia diz que quando ela tocou no vestido de Jesus, não saiu o poder dela, não. A Bíblia diz, quando ela tocou, Jesus disse, quem me tocou? Parou a multidão. Quem me tocou? Mestre, uma multidão desce, todo mundo tem a pé. Não, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Quando você toca de forma diferente em Jesus, o milagre acontece, meu querido, não tem para onde não. Pode continuar aí. Amém, amém. Glória a Deus, glória ao Pai. Tudo aqui é em nome dele e para ele. Vou pedir aos irmãos aí, quem tiver suas Bíblias, quem tiver em posse de só celular, que abra via Wi-Fi, via internet. Romanos 8, o sexto do Novo Testamento. É um texto conhecido por irmãos, vários crentes, mas vamos reforçar o que os irmãos estão dizendo. Romanos 8, versículo que são, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é morrer, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. 8. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Irmãos, eu vou contar o que tem agido na minha vida e agiu começando de criança. Eu brinco com Deus, pessoa mais íntima, que eu tenho 2 datas de nascimento porque meus pais não tinham recurso. E eu nasci em São Paulo e pagava-se multa. Com isso eu tenho 2 datas de nascimento, uma oficial e outra de nascimento, de carne. Eu nasci na década de 60, onde muitos não lembram, mas era a Guerra do Vietnã, uma guerra sangrenta que ocorreu no mundo. E tivemos o golpe militar no Brasil. Nasci em 66, data de nascimento carnal 7, oficial 10. Mas minha vida sempre foi movida, Deus não sabia, mas Deus já estava ali para me proteger. Na década de 70, em torno ali de meus 6 anos por ali, eu sempre andava com meus tios, que eram pedreiros, eles me chamavam de pinguim, inclusive. Porque minha mãe tinha que trabalhar e meu pai também trabalhava, eu não tinha quem ficar, eles me levavam. Como era serviço que não tinha chefia, eles me levavam. E numa dessas idas eu passei por cima de uma piscina que tinha uma lona. Essa lona afundou. E o nosso Deus me livrou. Aleluia. Já naquele momento, Deus começou a agir na minha vida. Me livrou da morte. Essa foi a primeira que eu tenho saber. Nesse mesmo período eu tive pneumonia forte também, ele me livrou mais uma vez.
e continuei a seguir. Morreu meu avô nesse período, meu avô paterno, perdemos. Retornamos para o sertão que morávamos em São Paulo. Nessa época, para quem não lembra, foi o fim da guerra no ano de 75, essa mesma guerra do Vietnã, que muitos se matou, muitos morreram, muitos jovens não tiveram sua vida, foram excluídos do mundo por uma guerra que não teve, no final não se teve vencedores, só teve derrotados. Tivemos a crise do petróleo, vimos o mundo dar uma guinada tremenda de custo de vida. Foi a primeira grande crise que sentimos no ano de 73. Mas também tivemos o maior crescimento brasileiro, foi na década de 70. Construções pelo Brasil afora, início da industrialização real da nossa agricultura, quando ela se iniciou a ser industrial. Aí continuamos na jornada com Deus, sempre me protegendo. Inicia-se a década de 80, fim do regime militar, grande ponto para o Brasil, democracia, a qual nós reclamamos hoje e com razão, porque o poder é o dinheiro. Esquece-se Cristo, como o próprio pastor Jó pregou, os políticos esqueceram de suas raízes, muito deles sendo do berço evangélico, se esqueceram. Quando eu iniciei o conhecimento no álcool, eu tinha 13 anos de idade, comecei a sair da zona rural, fui estudar na cidade, fui orador das turmas que eu passei, por onde passei. Foi meu casamento em 86, foi a bênção na minha vida. Foi a bênção. Fui líder de associação rural. Naquela época, Deus me livrando, Deus sempre me livrando. Do álcool, sempre falando mais alto, mesmo jovem, mas eu bebia muito. Fui secretário, gerente de cooperativa, fui motorista de cooperativa. Não sabia eu que era o Deus. Trabalhando minha vida. Me dando ali, eu no meio dos príncipes. Pessoas trabalhadoras como agricultores, muito bem sucedidos já naquele período. Tinha acesso a Palmeirão, uma das maiores indústrias daquele período. Deus me dando valor, e eu ainda atuando, Deus me livrando. Já começou naquele período, levei uma grande queda de moto, sem saber eu que era ele. Não tive um só arranhão, irmãos. Não tive. Mas porque com a mão poderosa ele me segurou e me aparou. E vem-se a década de 90. Se inicia essa década de 90. Fui agente comunitário de saúde. Fui o primeiro agente da cidade de Afogados da Engazeira. Fui presidente da Associação de Agentes de Afogados da Engazeira. Fui presidente da Associação de Agentes do Pajeú. Participei da diretoria estadual, representei esse estado em Brasília. Deus, mais uma vez. Mas eu sempre imagino que era eu. E não era. Era ele. Em 91, ingressei numa das maiores empresas. Naquele período, era a maior empresa de massas do Brasil. Fabricava massa, biscoito e farinha. Deus, mais uma vez, me levou. Meu pai, né, eu chamo ele de pai comercial, Marcos Andrade, me levou. Mas sabia ele que era Deus o guiando e usando. E continuei naquele mesmo batidão. Em 6 meses, foi meu primeiro grande acidente. Saí à noite, me embebedei. No retorno, bati o carro, eu tinha recebido esse carro 0 km. Acabei com a dele, o destruí. E mais uma vez, eu agiu. Livrei um poste. Vocês têm ideia de dimensão, irmãos. Eu bati num portão de mais ou menos 1 metro de altura, esse portão. E o carro se arrastou até a porta da frente da casa, que jogou essa porta da casa na cozinha e destruiu um fogão com a geladeira, irmãos.
E Deus ali mais uma vez agindo, mas eu achando que era sorte. Colocando o nome de sorte. Não tem nada de sorte. Foi Deus mais uma vez agindo. Continuei. Vários acidentes. Tive outro acidente no ano seguinte também, devido à maldita cachaça, devido ao maldito álcool. E Deus trabalhando, me segurando. Nesse mesmo período, na década de 90, ingressei numa multinacional, a maior esmagadora de soja do Brasil, a não, quem sabe, do mundo. Fui convidado pelo mesmo pai que eu tive, que era Marcos Andrade. Me mandou outro pai, Ricardo Calado, me ensinou, me mostrou. Fui trabalhar pesquisador para Bung, para Coca-Cola e para Celp. Tive a honra de conhecer todos os panificadores de Pernambuco, um a um. Conheci a todos. Conheci homens milionários e homens que viviam só por viver para aquele ramo. Não sabia eu que era Deus mais uma vez agindo e achando que era sorte. Ao final fui contratado. Irmãos, fui contratado. Fui ser vendedor. Aí sim que desceu a ladeira mesmo, irmão. Desceu a ladeira, carro novo, dinheiro no bolso e cachaça no centro. E a prostituição. Fortemente. E Deus me livrando, irmão. E um amigo nosso da empresa, que todo mundo dizia que eu e ele, quando o urubu ia de bota, nós íamos descalço. E nós ríamos, sorrindo, achando que era grande coisa. E Deus ali nos segurando e nos livrando. Fui vendedor. Fui promovido a supervisor de produto, de prateleira. Fui promovido a gerente. Comecei por município, região, estado, conquistando um a um. E Deus sempre me livrando, irmãos. Sempre me livrando. Bati na traseira de um caminhão com um Gol. Como é que se explica você bater na traseira de um caminhão e não quebrar uma só unha? Mas mesmo assim, dizia que era sorte. Não sabia eu, não tinha entendimento que era Deus agindo, estendendo seu manto sobre mim. Eu não conheço ninguém que bata na traseira de um caminhão com um carro e sobreviva. Tombamento, batida laterais, batida de traseiro, todos os tipos de batida que vocês imaginarem, irmãos, eu sofri. Foram 22 acidentes, acima de 100 quilômetros. Os abaixo de 100 eu não falo, não comento. Fiquei preso em cinto de segurança, dentro de um buraco muito fundo. E apareceu um irmão caminhoneiro. Era Deus agindo fortemente. Colocou um crente para confrontar. Ele me disse, irmão, como é que tu faz um estrago desse e não arranha nem nada, um braço, não quebra um braço, uma perna? Ele que era Deus. Mais uma vez. E continuei no mesmo batidão. Bebedeira, prostituição e subindo na minha vida profissional. Mas sem ele. Ele estava comigo, mas eu não estava com ele. Ele sempre me honrando. Me tornei o maior vendedor da companhia em todo o Brasil. Foi quando fizeram a nomenclatura que a Cáudia, que era um grande vendedor, era eu. De norte a sul do Brasil, era eu. Deu meu mando. Eu achando pouco. Pisando de pé, irmãos. Sabe o que é pisando de pé, Deus me livrando?
Quando eu viajava, para os irmãos entenderem que eu ia para São Paulo, eu passava 3, 4 dias sem dormir. Sem dormir à noite, trabalhando de dia. Sem dormir de noite, trabalhando de dia. E Deus me segurando para participar das reuniões, de discussões. Não sabia eu que era Deus. Achava que era eu, que eu sou forte, que eu sou poderoso, que eu sou o bambambam. Bam, bam. Nada disso, irmão. Era Deus agindo. Deus me mostrando. Me tornei gerente regional. A maior margem do Brasil. Quem galgou foi meu chefe, que era Amaro Leocádio, outro pai que eu tinha. Tenho. Até hoje nos falamos, brincamos muito. Conseguimos a maior margem do Brasil. Conseguimos o maior dinheiro da companhia em uma regional. Fomos nós, mais uma vez, Deus me honrando. Fui chamado em São Paulo pelo diretor América Latina, me perguntou quem é seu braço forte aqui. Deixa, irmãos, que era Deus. Mas sabe o que eu disse? Não, foi meu trabalho. Errado, irmãos. Mesmo o pecador tem Deus ao seu lado. Agora ele não enxerga. Ele acha que ele é o bambambam. Bam, bam. Porque eu não tinha curso superior e na empresa, em todo o Brasil, não tinha um gerente regional que não tivesse curso superior, irmão. Ele riu. Eu disse a ele que não tinha braço forte. Deixa que Deus estava comigo, desde o início. Me formei. Sou formado em administração de empresa. A companhia queria que eu fosse para São Paulo. Eu não quis ir. Não tinha visto minhas filhas crescerem. Queria um pouco mais de família. Queria ver se conseguia diminuir o álcool dentro de mim. Queria ver se a prostituição dentro de mim. Mesmo assim, passou um período muito forte. Eles querendo que eu fosse para São Paulo, não aceitei. Me deram a distribuição, irmãos. Eu achando pouco. Deus mais uma vez honrando. Os irmãos terem ideia, tinha dia que eu contava mais de R$500 mil na mesa. Chega a faturamento de R$12 milhões, irmão. E Deus me honrando e eu mesmo assim continuei pisando de pé. Continuei pisando de pé, pisando de pé, pisando de pé. Os acidentes vinham, Deus me livrava, Deus me honrava, Deus me colocava com príncipes, com reinados. Tive a honra de conhecer homens ricos, de cabeça virada para o empreendimento. Mas nada de procurar Deus. Nada. A vida continua assim. Saí na década seguinte, na década de 2010, saí da companhia, porque quis realmente. Mas Deus me honrando. Continuei minha vida. Quebrei, irmão. Quebrei porque Deus mandou o dilúvio na região que eu atuava. Meus clientes quebraram e eu quebrei junto. A água veio e levou tudo na região de Palmares, Mata Sul, de Pernambuco. Perdi tudo. Mas Deus continuou me honrando, irmãos. Mesmo com a dívida altíssima, nunca recebi uma só cobrança. E sim, essas pessoas continuam meus amigos. Essas empresas continuam sendo meus irmãos que estão lá. Oro por eles. E agradeço por essa vida deles. Agradeço por 2018, depois de um cursilho, e saí meio desparafusado do juízo, irmão, reconheço. Na data de 6 de setembro, quando encerrou-se o cursilho, saí meio desparafusado. Convidado pelo genro. Fui convidado por meu genro, minha filha de Garanhuns, mas saí fora de foco, fora de entendimento, irmão. Não sabia o que era aquilo que tinha virado minha cabeça. Peguei um carro e veio de mim para o meu sertão, fui para Recife para olhar o mar e entender o que estava por acontecer, porque Deus tinha entrado. E tinha entrado com força. Força mesmo. Procurei uma igreja. Na noite que eu procurei, uma irmã se levantou de olhos fechados, veio até mim, me deu um saculejo que parecia mais um pano de prato molhado que ela queria enxugar. E ela disse: este não é teu local.
Teu local é onde eu estou agora, irmão. Contando minha história. Para dizer aos irmãos que a doença vem dentro de nós, está dentro de nós. E sem Deus não somos nada. Nada, irmãos. Mas Deus achou pouco provar que Ele é forte, que Ele é quem é. Ele ajudou na cura de minha neta Maria Esther. Salvou. Os médicos desenganaram, disseram que nessa terra não tinha mais cura, irmãos. Não tinha mais cura. Está ela aí para a glória e honra do Senhor. Deus não me abandona, irmão. Eu digo, Deus não abandona nenhum de nós. Nós é o que abandonamos Ele. E damos as costas a Ele. Mas mesmo assim Ele fica de lado quando nós damos as costas. E Ele vai ali com seu manto, seu escudo, nos protegendo. Mesmo assim, há 2 anos, eu e um presbítero da igreja saímos da noite em socorro de um caminhão meu. E Deus, mais uma vez, fez, irmãos. Saímos do trevo de Albuquerque, né, sentido Sertânia. Esse carro na faixa de 120 a 130 quilômetros. Uma vaca enorme. Ela no mesmo sentido do carro. Pegamos ela por a traseira. Essa vaca arrancou o teto do carro, irmão. Mais uma vez, Deus ali, comigo. Arrancou o teto. O presbítero que ia dirigindo desmaiou da pancada que levou, mas não freou. Para Deus provar que é Deus. Esse carro saiu em sentido, no mesmo sentido que ele bateu, ele continuou. Tentei pegar o freio de mão. Aliás, desculpe, irmãos. Antes ele me disse: te inclina e te encosta. Fiz. Foi quando a vaca apareceu de repente. Tentei pegar o freio de mão, irmãos. A primeira vez, quando fui pegar, ele disse: solte que sou eu que estou no volante. Esse carro seguiu em linha reta, irmão. Esse carro desceu o barranco. Esse carro seguiu. Vi um vulto branco, mais ou menos do tamanho de uma frisa, 2 portas. Esse carro ia direto para bater nessa pedra, meu irmão. Ele desviou. Aliás, tentei puxar mais uma vez o volante e ouvi a voz: solte que sou eu no volante. Esse carro virou de uma forma que acho que nem piloto de Fórmula 1 faria aquilo. Virou o volante do carro. Esse carro quebrou uma cerca de 4 arames, quebrou pilastra de cimento e não ficou um pó de cimento dentro do carro, irmão. Inacreditável. Não ficou um pozinho de cimento de nada. E nem esse arame me cortou e nem nada. Enquanto isso, o presbítero sangrava muito. Sangrava muito. Quando o carro parou, tentei acordá-lo, não consegui. E aquela mesma voz disse: vai em socorro. Fui. Para provar que Deus é Deus, na porta que eu bati, perguntaram: quem fala? Aí eu usei a frase que todo crente devia usar: aqui está um homem de Deus. O homem estava com uma 12 na mão, que é uma região perigosa, mas baixou a arma na hora, vem meu socorro, socorremos o presbítero. E tem mais um: Deus continua a agir, irmão. Eu no Hospital da Restauração, em pé com esse homem, médicos para lá, médicos para cá. Fui à casa da minha filha, me abracei com meu netinho, chorei muito e agradeci. E ao retornar no táxi, pedi: pai, toma de conta que teu servo não aguenta mais. Porque tinha passado a noite em pé, a noite do acidente em pé, sujo, porque essa vaca defecou em cima de mim. Eu disse ao pai: eu não aguento mais, pai. Seu servo está exausto. Não aguento mais as pernas nem a coluna. Sabe o que ele fez, irmão? Quando cheguei lá no hospital, onde estava o irmão, tinha uma maca. Na formato baixo. Ela não estava alta não, estava baixa. E perguntei aos outros, que essa maca vazia. Perguntei aos que estavam lá: de que é essa maca? Não, do menino. Do menino. E sentei naquela maca para descansar. Resultado, irmão: dormi nela um sono de bebê. Um sono tranquilo, renovador.
Deus mais uma vez agiu. Porque quem colocou aquela maca ali? Quem foi esse menino que não apareceu mais se estava doente? Mas Deus agiu. Porque Deus age com a gente, irmão. Nós é que somos ingratos. Nós é que somos pessoas fracas. Hoje, irmão, eu me sinto mais rico, não financeiramente, mais rico de calor humano, de pessoas que nem pastor Jó, que nem pastor Heraldo, que nem nosso amigo Sidney, que nem nosso amigo Jaderson, nossa amiga Cida, Paulo, Martinelli. Pessoas que realmente mostram o sentido da vida. Que o sentido da vida não está em teres, não está em carro novo, não está em grandes casas, mas sim dentro de cada um de nós. Temos que aceitar que Deus é Deus. Não existe sorte, existe Deus. Irmãos, me sinto grato de estar no meio de príncipes, como Sidney, como pastor Jó. Mais uma vez agradeço muito. Peço desculpa porque Sidney já sabe, até ele ter visto lá no nosso grupo de oração, que eu peço aos irmãos, é um grupo enriquecedor, mas precisamos de guerreiros, precisamos de mulheres de fé, de homens de fé. Procure Sidney, diga que Sidney, eu quero participar, eu quero fazer parte desse grupo de guerreiros. Mesmo que são pessoas de fé, que não têm por que orar por mim, pelo Senhor, por ninguém, mas estão lá todo dia de manhã, 5h30 da manhã, todo mundo em pé, postos ali, e um só caminho, agradecer ao Pai por o dia que passou e pela jornada que tem se a vir. Participem, irmão, se juntem a nós, que a jornada é difícil para todos, mas também é edificante. E conhecer pessoas não tem, como nosso irmão Sidney diz, é caloroso. Sabemos que vamos ser magoados. Mas Cristo não foi? Cristo foi. Por que eu tenho que ser mais, eu tenho que ser melhor que Cristo? Cristo foi. Pisaram em Cristo. Ele foi para a cruz por nossa culpa, irmãos. Nós é que somos culpados. Mas mesmo assim, ele é intercessor nosso ao lado do Pai. Pedimos. Ligue para Sidney. Sidney, como é que eu faço para fazer parte desse grupo de oração? Como é que eu faço para passar essa questão da live sua aqui? Eu passo para quem? Que jeito eu passo? Que jeito eu... Porque eu sei que muitos não sabem o caminho. Mas nós, como cristãos, e somos pequeno Cristo, não somos Cristo. Que muitos têm se enganado nessa terra achando que são Cristo. E não são. Nós somos simplesmente servos do Senhor. E Ele não tem nenhuma obrigação de fazer por nós, mas fez por mim, irmãos, e pode fazer por você. Ele me livrou durante minha jornada profissional, durante minha vida de crente. Ontem mesmo livrou meu genro de um acidente de batida de frente com uma moto numa ambulância, irmãos. E o garoto não teve nada, a não ser dores musculares. Porque quem ora, Deus não protege só a ele, protege a todos ao seu entorno, como nós protegemos um ao outro dentro da Irmandade dos que oram de manhã. Eu agradeço a Sidney, agradeço a pastor Jó, e como disse nosso amigo Sidney, hoje está quente, viu? Hoje está quente. Ele sabe disso, que eu falo para os irmãos, fico com o meu corpo pegando fogo, e hoje foi fogo, viu, irmão? Mas agradeço assim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Testemunho fortíssimo, meu irmão, precisa ser contado, testemunho. A palavra de Deus é muito clara. Isso é um milagre de Deus operando sobre a sua vida. Você precisa contar mais esse testemunho, como Deus já me usou várias vezes na sua vida. E eu sei que é isso que Deus quer sobre a sua vida, meu irmão. Contar os feitos dele, porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus continua sendo bom. O mesmo Deus que operou um milagre sobre a sua vida, operou um milagre sobre a vida de muitos, é o Deus que está operando um milagre nessa manhã. Eu confesso a dizer para vocês, né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo e a palavra de Deus é que nos guia. Eu sei que a unção é favorável nessa live. Sei que muitos, quero agradecer a todos que estão até nesse momento com a gente. A nossa live sempre costuma ir até às 8 horas da manhã. Hoje passou um pouquinho, mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, sim fazer a vontade de Deus. Peço perdão a todos pelo pouquinho do tempo que passou aí, mas eu quero dizer para vocês, amados, opera
Deixa o Espírito Santo operar, porque eu sei que ele está nesse momento falando no seu coração, que o mesmo Deus que deu essa quantidade de milagres aí, de livramento sobre a vida do nosso irmão Anailson, é o Deus que também vai operar sobre a sua vida. Quero deixar uma passagem aqui para a gente encerrar, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus é amor. Os 9 frutos de Gálatas, Deus começa falando, Deus é amor. Então, Deus é amor. Então, nós precisamos entender que Deus é amor. Então, queridos, creia no milagre de cura essa manhã. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós estamos... Mas a cura divina, ela opera de acordo com a sua fé. Se você não foi curado instantaneamente essa manhã, crê somente que tua cura vai chegar. Se você não recebeu a sua cura ainda, creia somente que a tua cura vai chegar pela fé. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, creia somente. Gratidão, Anailson, gratidão, meu irmão. Sei que a gente vai se conhecer pessoalmente. Quero dar um abraço em você, com certeza, irmão Jó, pastor Jó. Sei que história extraordinária. Sou um bebê na palavra, sou um bebê na fé, 9 anos somente no Evangelho. Você tem uma história de vida longa aí. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, nós estamos juntos em Cristo, o foco em Cristo, precisamos ter humildade de nos reconhecer. E nós somos totalmente dependentes dele. Deus opera na humildade. Deus opera naqueles que verdadeiramente perseveram na obediência. Precisamos ser obedientes. Nunca esquecer o que está em João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Todos nós precisamos ter essa convicção que Paulo diz nas suas cartas. Todo dia eu morro para mim e renasço para Cristo. Todos os dias eu morro para mim e renasço para Cristo. Eu estou ensinando uma oração de gratidão ao Senhor e agradecer a você, Anailson, a você, meu irmão, pastor Jó. Anailson, foi muito eficaz o seu testemunho, meu irmão. Confesso que eu tenho certeza, meu irmão, e o seu testemunho, que esse momento, essa live, vai ser impactado em muitas vidas que vão ouvir e que vão ver que o mesmo Deus que deu esse livramento para você, que deu vários livramentos para você, é o Deus que está livrando eles também. Agora nós precisamos entender e buscar o Senhor e saber que só Ele que pode nos dar esse livramento, só Ele que pode nos dar a cura divina, só Ele. Ele é o alfa, o homem, o princípio e o fim. Oremos. Pai, muito obrigado, te dando graças, Senhor, por mais uma manhã, te dando graças a Deus por esta live, Café com Palavras. Esse propósito é teu, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que muitas vidas foram edificadas. Eu creio em milagres de cura divina esta manhã. Eu creio, Pai, em pessoas que irão ouvir esta live em outros dias, em outros momentos, também irão ser curados. Cura divina, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Porque não é a live que cura, não é o testemunho que cura, mas é a palavra, é a unção que opera sobre esse lugar, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, como está escrito em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e levou sobre si, e nos reputava por aflito e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz já estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu declaro cura divina sobre a sua vida, eu declaro em nome de Jesus, você vivendo cura divina sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Um abração, amém, meus irmãos. Semana ricamente abençoada para todos vocês. Gratidão a todos que ficaram até o final aqui. E a nossa live fica gravada lá no canal do YouTube, também no Instagram. Que Deus abençoe a todos.